Olá, eu sou o Cláudio Cabral, sou empresário, consultor em gestão de negócios, professor universitário também, tenho aí uma estrada com 27 anos de experiência e, dando continuidade à nossa série Como fazer um plano de negócios, falaremos hoje sobre o plano operacional. Afinal de contas, o que é o plano operacional? Já falamos anteriormente sobre a descrição do negócio, elemento importante quando a gente fala de plano de negócio. Falamos também sobre o plano de marketing e agora, nesse vídeo, falaremos sobre o plano operacional. O plano operacional nada mais é do que você dar forma e organizar, né, a produção, né, e como serão entregues os produtos ou serviços. Então, nesse sentido, existem basicamente 4 elementos a serem considerados, seja o layout, capacidade produtiva, processos operacionais e necessidade de pessoal. O layout é o arranjo físico, né? É como que vai estar organizado fisicamente a sua empresa, né? Como se fosse uma ilustração, um pequeno mapinha, né, de como que vão estar organizados os equipamentos e a infraestrutura necessária para atender às demandas da sua empresa. Então você considera todos os setores, né? E como eu sempre digo, as perguntas são que movem o mundo. Então eu tenho algumas perguntas aqui quando a gente fala de layout. Qual que é a estrutura necessária para atender o negócio? Você já tem um layout, mesmo que seja um rascunho, com as estruturas e posições das máquinas, equipamentos, móveis, o balcão de atendimento, ele vai facilitar a forma com que ele está ou será posicionado, ele vai facilitar o fluxo da produção e também, sobretudo, o fluxo de atendimento do cliente? Essas perguntas devem ser muito bem respondidas para que, claro, o seu cliente tenha o melhor produto e serviço possível e volte mais vezes e seja fidelizado por fim. Falamos também sobre capacidade produtiva. Afinal de contas, o que é isso? É a capacidade que você tem instalada já na sua empresa que vai demonstrar quanto de produto ou serviço você tem condições de produzir para atender as demandas dos seus clientes, com uma boa dose de satisfação. Existe um exemplo que eu posso dar, por exemplo, que eu já observei em alguns restaurantes, por exemplo, quando se faz uma bela propaganda, né, faz promoções através das mídias sociais, etc., né, site de compra coletivo, por exemplo, e você vai lá e o restaurante, infelizmente, você observa que ele não tem capacidade suficiente para atender os clientes. Então fica assim: o restaurante que tinha anteriormente clientes satisfeitos e que eram fidelizados, eles vão observar uma queda, por exemplo, na qualidade do atendimento e talvez até do produto, bem provavelmente, porque não vai ter cozinheiro suficiente para atender a demanda, vai ter fila, porque não tem mesa e cadeira suficiente para os clientes, os garçons vão estar muito ocupados tentando atender os pedidos, que os clientes vão ficando cada vez mais impacientes e, claro, fica demonstrado aí que você tem que fazer um ajuste muito bem feito quando você trata de plano de negócio entre o seu marketing e o seu plano operacional e financeiro. Tratando aqui só de um exemplo operacional em função do marketing, né? Então você tem que observar essas questões, né? Do como que os seus clientes podem ser atendidos. Eles vão ser atendidos simultaneamente ou um por vez? Como é que funciona isso na perspectiva do seu negócio?
Outro elemento fundamental quando a gente fala de plano operacional são os processos operacionais. O que significa isso? Significa você ter o registro de como que a sua empresa vai funcionar, é ter o passo a passo de como que vai ser a fabricação do produto, quais são as rotinas administrativas, como é que você vai processar o seu produto ou serviço também até chegar ao seu cliente, né? Então, perguntas a serem respondidas. Quais são as principais atividades da empresa? Como que eles vão estar organizados em termos de atividade? Qual será o fluxo de trabalho? Estou falando de mapeamento de processos, né? Existe um determinado roteiro de como cada atividade vai funcionar? Essas perguntas devem ser respondidas e, sobretudo, os fluxos devem ser construídos, né, e registrados, naturalmente, para te dar uma ideia de como eles podem ser melhorados. Tudo pode ser melhorado. Tá? Isso para empresas que já estão em funcionamento. Em empresas que ainda irão funcionar, você vai também fazer esse mapeamento, só que de uma forma planejada, o que normalmente até é melhor. E, por fim, mas não menos importante, dentro do plano operacional, você deve considerar a necessidade de pessoal. É basicamente você projetar quantos colaboradores o seu negócio devem ter, e de áreas distintas, claro, para atender as demandas dos seus clientes, né? E claro, isso daí tem que incluir, inclusive, o seu trabalho como sócio. Algumas perguntas a serem feitas e que são importantes. Quantos colaboradores vão ser necessários para atender as demandas? Então você deve, por exemplo, fazer projeções, como, olha, eu preciso de 3 colaboradores no balcão se for atender uma demanda de até, exemplo, 10 clientes. Eu vou precisar de 10 colaboradores para atender 50. Então, essas escalas, que não necessariamente são proporcionais e varia de negócio para negócio, têm que ser pensadas e registradas. O trabalho vai ser integral ou parcial? E aqui, a última, mas não menos importante, né, sobre a qualificação desses colaboradores. Eles vão ter que ter curso superior ou ensino médio basta? Qual que é o nível de experiência que ele deverá ter na função? Essas perguntas devem ser pensadas e respondidas para que você tenha sucesso no seu plano operacional e sucesso no seu negócio em si. Tá ok? Então, por hoje é isso. A gente fica por aqui e na próxima a gente vai falar sobre plano financeiro e sumário executivo para a gente fechar aí o balão do nosso plano de negócio. Então, até a próxima!